Graça e paz. Vocês estão bem? Você pode dizer comigo: eu estou vivo. E por isso eu preciso crescer. Aleluia. Dá um abraço na pessoa que está ao teu lado. Diz a ela: que bom que você está aqui nessa noite. Deus tem um encontro especial. Amém. E nós vamos receber juntos dele. Você pode sentar. Obrigada ao grupo de música. Aleluia. Deus é muito bom. Amém. Antes, porém, queridos, fica de pé novamente. A gente tem um pedido de oração. Não sei se você está vendo aí nas redes sociais, mas tem uma corrente de oração levantada pela vida de Valentina. Então, essa noite nós vamos orar pela vida dela, pela restauração da saúde de Valentina. Você crê assim? Em Isaías 53, o Senhor já nos prometeu. Ele levou sobre ele toda dor e enfermidade. Amém? Então feche os seus olhos, concorda comigo. Pai, obrigada, Senhor, porque nós podemos confiar na sua palavra. Obrigada, Pai, pela vida de Valentina. Nós liberamos uma palavra hoje. Valentina, sua saúde restaurada em nome de Jesus. Nós declaramos todos os tecidos intactos e restaurados. Nós declaramos pulmão funcionando, cérebro, todo o seu corpo funcionando para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, ajuda esses familiares a ficarem firmes na fé. Firmes sem esmurecer e sem duvidar. Confiando que Valentina vai sair desse estado em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. Amém. Você pode sentar, está feito. Amém. Aleluia. Então, queridos, vamos iniciar. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que é vivo cresce. Amém. Nós estamos vivos e por isso nós precisamos crescer. Não é natural uma criança nascer e ficar para sempre daquele tamanho. Não é natural você plantar uma semente e ela nascer e ficar desse tamanho. O natural é tudo o que é vivo cresce. E nós precisamos fazer isso. Amém? Nós vamos começar lendo lá em Salmos, capítulo 126, amém? A gente vai começar dando um embasamento e mais para frente nós vamos entender. Você pode abrir comigo, amém? Diz assim, versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Quem aqui tem a sorte restaurada? Amém. Como as torrentes no Neguebe, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo o quê? Os seus feixes, a sua colheita. Amém? Nós vamos entender o porquê nós estamos lendo essa passagem. Aqui eles estavam passando por algumas tormentas, por algumas coisas. Mas ele estava relembrando que o quê? O Senhor restaurou a sorte. Eu não preciso viver uma vida abatida, desconsolada, como muitas vezes nós estamos vivendo, e não tem nada errado com isso. Mas nós precisamos lembrar que quem restaurou a nossa sorte foi o Senhor. Não existe motivo que nos pare. Porque nós precisamos estar certos e convictos. Da mesma forma que ele fez com o povo de Sião. Na mesma forma que ele fez lá no deserto de Neguebe. Você sabe o que significa Neguebe? Terra seca. Uma terra seca, quando as pessoas olham, vê vida? Não.
Mas o Senhor fez chover naquele lugar. O Senhor fez descer um rio e por onde esse rio passava, o que estava ao lado tinha vida. Porque a vida chegou no deserto. A vida chegou na terra seca. E foi isso que aconteceu comigo e com você, meu irmão. Quando o Senhor criou Adão, ele era uma terra seca, um boneco. E o que foi que ele fez? Ele soprou vida. Ele soprou o espírito de vida. E hoje nós temos vida, para que por onde nós passarmos, nós possamos ser igual às águas do Negueb. Fazer multiplicar, fazer crescer. Amém? E aí nós vamos lá para Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa palavra criou aqui no hebraico, ela significa bara. Deixa eu confirmar aqui para eu não errar para você, amém? Ela significa bara. Essa palavra bara, ela diz assim, ó, no princípio, Deus criou do nada o céu e a terra. Não tinha forma, era vazio. Quem olhasse ia dizer que não existia nada. Mas Deus, que é o autor de tudo que existe, Ele decidiu criar do nada os céus e a terra. E sabe que depois disso aqui, não existe mais nada que foi criado do nada, porque já existia céu e terra. E aí quando Deus criou a mim e a você, Ele não criou porque foi do nada, já existia. Quando Deus criou eu e você, que é na figura de Adão, Ele nos criou para governar, para dominar aqui na terra. E Ele colocou justamente essa semente dentro de mim e de você. Ele disse, vá e governe. Adão, eu te criei para governar. Ele criou todos os animais não tinham nome. E Ele disse, Adão, dê um nome a cada um deles. Adão, faça. Adão, organize. Por quê? Porque Ele nos criou para governar. E sabe por que Ele colocou essa semente em nós? Porque tudo o que nós venhamos a tentar fazer ou a fazer precisa ter vida, precisa crescer. Ele nos confiou uma vida, uma semente. Sabe, gente, lá no Negueb é famoso, é um deserto famoso. Fica no sul de Israel, representa 60% da terra de Israel. E poucas pessoas habitam ali. Mas no período dessas torrentes, é lotado o deserto. Porque as pessoas se reúnem para ver vida no meio de uma terra seca. No deserto de Negueb existem sementes. E nesse deserto tem as flores mais raras e bonitas que alguém já viu. Depois você pode pesquisar e ver. Mas nesse deserto, nessa terra seca, Deus fez brotar água. Deus fez brotar semente. Deus fez acontecer coisas inimagináveis. E pessoas se reúnem para ver a vida fluindo no meio do deserto. É assim que tem que ser na minha e na sua vida. A nossa vida, por mais seca que estiver, ela precisa frutificar. Foi para isso que Deus nos criou. Para frutificar, para crescer, para exalar o amor dEle para as pessoas, para viver uma vida em abundância. Não aceite, meu irmão, a vida de escassez. Porque não foi para isso que Deus nos criou. Deus criou a mim e a você para vivermos com propósito. Para vivermos certos do que viemos fazer nessa terra. Não podemos andar como pessoas que não têm a visão. Nós precisamos andar como quem tem a visão clara do que Ele nos chamou para fazer. Amém? Aleluia. E aí nós vamos ler lá em Ezequiel, o nosso texto,
que fala justamente sobre isso. E diz assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo. Ezequiel 47, a partir do 1, amém? Embaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a parte exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos joelhos. Ele mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores. Era um deserto, não tinha nada. Mas quando ele voltou e viu, tinha o quê? Grande abundância de árvores. De um e do outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde o Engedi até o Eglaim. Haverá lugar para se estender redes, o seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e do outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, não fechará a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. É dessa forma que vai acontecer quando eu e você, por onde nós passarmos. Haverá vida, haverá provisão, haverá prosperidade, frutificação. Nós vamos colher frutos, porque o Senhor nos prometeu, meu irmão. E nós precisamos estar certos disso. Não existe você conhecer uma verdade e não querer andar numa verdade tão poderosa como essa. Nós precisamos ter certeza e ter clareza e dizer: não, onde eu passar vai ser abençoado. Onde eu colocar a planta dos meus pés, eu vou tomar por herança. Por onde eu passar, as coisas precisam mudar para melhor. Não passe e deixe rastros negativos. Passe e deixe rastros que as pessoas vão te querer de volta. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. E aí, muitos hoje vivem nessa vida de: eu não sirvo para nada, para mim eu estou parada, eu estou estagnada, eu estou assim, eu estou assada. Mas hoje é uma noite de nós sairmos dessa estagnação. Amém? Hoje é uma noite de entendermos que nós podemos ser igual a essa água do Negueb, que em meio ao deserto faz frutificar. Em meio ao deserto, você pode estar achando: meu Deus, tudo de ruim está acontecendo comigo hoje. Mas eu sei que nele
eu posso frutificar. A nossa certeza tem que ser no Senhor. Como nós cantamos aqui, se eu não tenho a Ti, eu não tenho nada. Nada nós poderíamos ser se não fosse o Senhor. Amém? E aí nós vamos ver alguns pontos que nos levam a enxergar que tudo que tem vida cresce. Amém? E aí o primeiro ponto é: quem está vivo nunca permanece no mesmo lugar. Quem está vivo sempre tem essa sede. Eu estou aqui, mas eu preciso melhorar. Eu preciso ir para outro lugar. Aqui está até bom, mas eu tenho que fazer mais. Quem está vivo tem sede de crescimento, tem sede de avançar, tem sede de fazer melhor. Amém? E aí nós entendemos que o lugar que nós estamos hoje ainda não é aquilo que o Senhor tem para nós. Ele sempre tem o melhor. Se hoje nós estamos aqui sentados com o ar-condicionado, com a cadeira fofinha, o Senhor tem mais. Se hoje nós estamos aqui e nós estamos ainda com uma parede que precisa pintar alguma coisa, o Senhor tem muito mais. Se você está aqui essa noite e você está precisando, hoje eu vim, mas eu estou tão precisada disso, daquilo e outro. Não se acostume, porque o Senhor tem mais. Não se acostume com a falta. Não se acostume com a precisão. Não se acostume com a escassez, com nada disso. Porque o nosso Pai é um Pai grande. Amém? E Ele tem muito mais. E aí nós vemos lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso aqui era Paulo. Ele não estava satisfeito. Quem aqui conhece Paulo da Bíblia? Ele foi um homem que primeiro ele perseguia os cristãos. Ele matava cristãos. Depois ele conheceu a Cristo. E quando ele conheceu a Cristo, ele disse: eu fui tão intenso em perseguir aqueles que defendiam a Cristo. E por que agora eu não vou ser intenso em seguir a Cristo? E ele decidiu, ele disse, enquanto houver vida, ele ia falar sobre Jesus. E por onde ele passava, ele falava sobre Jesus. E essa foi uma das declarações de Paulo. Quanto a ele, não julgo havê-lo alcançado. E vocês sabem o tanto que Paulo alcançou, amém? Mesmo assim, ele disse, não julgo havê-lo alcançado. Então ele estava dizendo o que aqui? Eu não me conformo onde eu estou, eu quero mais. Eu preciso fazer mais. Por mais que eu já tenha chegado até aqui, está tão bonzinho, eu estou tão bem, estou pagando as minhas contas, estou comprando a feira, estou fazendo isso, nada tem me faltado, eu estou tão bem aqui. Mas aí é uma zona de conforto. E zona de conforto não faz ninguém crescer. Nós precisamos sair da zona de conforto. Porque o próximo ponto é: crescimento dói, mas vale a pena. Não sei se você conhece, mas tem uma certa idade da criança que ela sente algumas dores nos ossos. E aí é a dor, o pessoal fala que é a dor do crescimento, né? Que está esticando os ossos. E eu passei por essas dores. Gente, é uma dor que eu gritava de dor na minha infância. Mas crescimento dói. E aí a gente entende. Nem sempre estar aqui tudo bem, sem sentir nada, é o que nós precisamos. Nós precisamos sair e decidir passar pelo processo. Por mais que seja doloroso, a nossa convicção, a nossa mentalidade precisa ser: eu estou crescendo.
Eu estou avançando. Esse é um processo. Vai passar. Tudo na nossa vida é uma fase e tudo passa, amém? Lá em Romanos 5:3 diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então, a nossa perseverança no processo, ela vai gerar o quê? Experiência. E a experiência gera a esperança. Amém? Então, que no processo nós possamos perseverar. Por mais que esteja difícil, por mais que esteja doendo, como aqui fala, mas nós vamos perseverar. Porque nessa perseverança, nós vamos colher experiência e esperança. Amém? Então, quem é vivo também passa por dores. Quem é vivo tem os receptores dolorosos ativos. Então você vai sentir dor muitas vezes. Mas tem um remédio tão precioso que ele não trata apenas de forma paliativa. Ele trata a nossa dor na causa raiz. Não existe dor de crescimento, não existe dor de frustração, não existe nenhuma dor que esse remédio não possa nos sarar. E nós precisamos entender, meu irmão, a primeira linha de medicação que você precisa buscar é a palavra. Não tem outro laboratório. A palavra é suficiente para toda e qualquer dor que nós venhamos a sentir. Independente da dor que seja. Amém? E aí nós entendemos que toda mudança, ela gera desconforto, ela gera às vezes atritos, ela gera até mesmo contra a sua própria vontade. Às vezes você não quer, mas você precisa fazer. Amém? Nem toda criança gosta de comer legumes e verduras, mas elas precisam comer, porque são nutrientes. Então, assim, o pai não vai dar um pirulito e um chocolate para uma criança, porque eles entendem que o que é... Eita, uns pais, né? Tem pai que dá. E aí, os pais entendem que aquele pirulito e aquele chocolate não tem o nutriente necessário para nutrir e a criança crescer tão saudável. Uma vez ou outra, né, depois dos lá não sei quantos anos, às vezes a gente vai dar, mas a gente precisa entender que tem coisas que nós precisamos fazer, mesmo sem gostar. Amém? Isso é sinônimo de maturidade. Isso é sinônimo de crescimento. Amém? Próximo ponto é: Satanás, ele quer que nós não cresçamos. A vontade de Satanás é que eu e você venham a parar de crescer. Satanás, ele não fica satisfeito em nos ver bem, em nos ver prosperando, em nos ver com saúde. Ele vai usar de todas as formas para tentar nos atingir. Mas aí nós precisamos entender que eu preciso me manter firme e perseverante. Amém? Por mais que Satanás tente, ele não vai conseguir me destruir. Porque eu estou firmado. Eu estou como aquela água no meio do deserto. Meu irmão, não tinha quem parasse. Não tinha quem parasse aquela água por onde elas passassem. Pode botar a foto aí, por favor? Eu pedi a ajuda ao nosso amigo ChatGPT, né? Como todos sabem, para ele construir uma imagem que venha a mostrar como era. Então, descia lá, ó, lá do templo, a água. E aí você vê os 1000 côvados que ele ia cavando. E quando chega aqui, ó,
ele precisava nadar. Mas você não vê só isso. O rio passa e ao redor tem o quê? Como ele falou, árvores. Tem frutos, tem tudo. Mas um pouco mais distante tem o quê? A terra seca do deserto. Então, nós precisamos estar como esse rio. Quem estiver ao nosso redor vai precisar frutificar também. Alguns estudiosos falam que nós somos o reflexo das 5 primeiras pessoas que estão ao nosso redor. Mas tem pessoas que estão ao nosso redor que também precisam ser o nosso reflexo. E aí nós precisamos ser igual a esse rio, que por onde nós passarmos, tem um irmão chorando, ele vai rir. Tem um irmão precisando, ele vai ser suprido. Tem alguém fazendo isso, ele vai conquistar aquilo. Por quê? Porque por onde nós passarmos, as coisas precisam ser transformadas. Amém? Por mais que Satanás tente, Deus, ele continua nos chamando. Deus, ele continua confiando, ele continua colocando sementes. Amém? O próximo ponto é: Deus é especialista em fazer crescer. Então não se preocupe, meu irmão, que por mais que você ache que você não consegue, vamos mudar a nossa mentalidade hoje. Porque nós temos um Pai. E não é o nosso Pai terreno. É um Deus. Que Ele diz: ei, meu filho, tu não sabe isso não? Espera ainda. Vem aqui, faz isso. Ele nos instrui a tudo. Mesmo que nós não saibamos, o Senhor vai nos capacitar. Eu não me entenda mal, não estou dizendo que nós não precisamos fazer a nossa parte, amém? Mas o Senhor, Ele é o maior interessado em nos ajudar a crescer. Ele é a primeira pessoa que diz: eu acredito, eu confio. Por mais que quem esteja ao nosso redor não confie muitas vezes, não acredite, mas nós não estamos sozinhos. O Senhor, Ele está conosco. O Senhor nos sustenta, amém? Por mais que nós venhamos a passar por qualquer luta e tribulação e provas, por mais que a semente pareça pequena, mas o Senhor confia em nós. As árvores, elas não plantam, elas não saem do lugar para plantar o seu próprio fruto. Muitas vezes, quando o vento bate, quando o passarinho vem e pega a sua semente, eles espalham as sementes das árvores. E as árvores, elas não conseguem ter domínio na sua própria semente. Porque a única criatura, o único ser vivente que Deus criou para dominar foi eu e você. As árvores, elas não têm: eu vou lançar a semente, eu vou jogar uma sementinha minha lá para a vasinha, lá para flores. Não. Mas eu e você, nós podemos escolher a semente que nós vamos plantar. Eu e você, nós podemos escolher o solo que nós vamos plantar. Não é só a semente, meu irmão, mas o solo influencia. Muitas vezes existem pessoas que estão nos desgastando e a gente ainda está investindo tempo, investindo sementes nessas pessoas. Nós precisamos pedir a ajuda ao Espírito Santo para nos guiar mesmo para as pessoas que estão sugando a nossa vida, que estão tentando impedir o nosso crescimento. Muitas vezes existem coisas que nós estamos lançando sementes que não tem uma boa colheita. E a gente insiste em plantar nesse solo, nessa terra, plantar essa mesma semente. Sabe, meu irmão, até hoje, nós nunca vimos uma semente de goiaba dar um pé de siriguela. Você já viu isso? Não.
A não ser que seja uma semente híbrida, né? Que o pessoal faz, que eles mesmos fazem. Mas nós nunca vimos. Então nós precisamos entender. O Senhor me fez para dominar. Enquanto eu tiver vida, eu preciso lançar sementes. Porque eu preciso crescer. Por mais que uma árvore ela venha e morra, existem outras árvores que são frutos dessa mesma árvore. Por quê? Porque sementes dessa árvore foram lançadas. Existem coisas que são frutos da nossa vida. Porque nós estamos lançando sementes. Amém? Na sua família você lança sementes. Na sua casa você lança sementes. No trabalho, na escola, na faculdade. Por onde nós passamos, nós lançamos sementes. E qual tem sido essas sementes? Amém? Nós precisamos entender que tudo o que sai da nossa boca tem poder de vida e de morte. Amém? Próximo ponto é: o crescimento é inevitável para quem permanece em Deus. Então, quando nós estamos firmes, quando nós permanecemos, como nós já lemos aqui, a perseverança vai gerar experiência. E a experiência gera esperança. Amém? E nós temos que lembrar mesmo. Qual tem sido a nossa esperança? Em que nós temos esperança? Tem tanta gente vivendo sem esperança hoje em dia. Que por fora está só vivo. Dorme e acorda para trabalhar. E é isso. Mas vive sem esperança. São pessoas vivas, mas mortas. E a gente acabou de entender que o que é vivo precisa crescer. O deserto, tinha gente morando lá. Mesmo na terra seca, morta. Mas eles disseram, vamos avançar. E aí vieram as torrentes. E são as famosas torrentes do Negueb. Amém? Então que nós possamos, mesmo em meio às lutas, a tribulações, a tempestades, a desafios que se levantem, não arredar o pé. Permanecer. O Senhor, Ele nos criou para algo muito maior. Não se acostume, não se limite aonde você chegou até hoje. Tem muito mais. Tem muito mais na sua profissão. Não se limite, meu irmão. Tem pessoas que são profissionais, mas se limitam em parar de estudar. Aí fica um profissional o quê? A quem? Que ninguém vai procurar e quem procura, desiste. Tem pessoas que na sua família acham que já está tudo bem. Mas não, meu irmão. Nós podemos ir muito além da nossa família. Nós podemos ir muito além na criação dos nossos filhos, no relacionamento com o nosso marido e com a esposa. Nós podemos ir muito além. Nós podemos ir muito além no nosso trabalho. Não se acostume aonde você está. Se no seu trabalho eles pedem para fazer só isso aqui, antes de fazer isso aqui, limpe. Coloque retinho. Faça com excelência. Faça além do que o seu patrão pede. Isso é ter e é ser como a água do Negueb, como as torrentes do Negueb. Na sua igreja, faça além, meu irmão. Faça além. Deus não nos chamou, eu vou dizer isso mais uma vez, para estarmos apenas sentados em uma cadeira, ouvindo. Deus nos criou para servir pessoas. E é isso que nós precisamos fazer. Ir além. Quem vive, né? Quem é vivo lança sementes de excelência. Quem é vivo não se acostuma com pouco, não. Quem é vivo sempre vai querer fazer mais. Eu quero mais.
Eu terminei isso, mas eu já vou fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu quero ir além. Eu quero crescer. Eu quero ajudar o meu irmão. Eu quero fazer uma ação social. Eu quero fazer isso. Quem é vivo está sempre em movimento. Amém. E a sua igreja é viva. Você é a igreja do Senhor. Você precisa estar sempre em movimento. As águas do Negueb, elas não pararam, estavam sempre em movimento. Eram eita glória, águas correntes, sempre em movimento. E como ele fala aqui, por onde passavam, frutificava. Quem estava à beira do rio, provava da seiva. As abelhas, ele diz que as abelhas frutificavam. Então, o que é que nós precisamos fazer? Sair da estagnação, gente. Não se acostume. Água parada dá o quê? Dengue, lodo, né? Tudo que não presta. Se cuidem, passem repelente, porque a gente precisa se proteger, amém? Mas água parada dá lodo, dá dengue, o que você não quer, amém? Então nós precisamos estar em movimento, sempre em movimento. Se você chegar na sua igreja e achar muito parado, pera ainda, minha gente, vamos fazer isso aqui. Se chegar no seu trabalho e o povo está só, eu já fiz o de hoje, né? Vou pro celular. Pera ainda, minha gente, vamos fazer outra coisa aqui, vamos organizar, vamos tirar a poeira da nossa vida. Amém? Mas nós precisamos nos movimentar. Amém? Na nossa vida, não fique parado na incredulidade. Se movimente em fé. Se mova em fé. As pessoas correram para ver as águas no deserto. Deserto costuma ter muita água, minha gente? Não. Mas elas tinham tanta fé que aquilo ia acontecer, que elas correram para ver. Tem até um vídeo na internet, se você puder pesquisar depois. As águas, as torrentes do Negueb. Antes de começar as torrentes, vocês sabem o que é que acontece? O que é que tem? Zoada. Barulho de trovão. Anunciando que as águas estão chegando. Na nossa vida precisa ser do mesmo jeito, minha gente. Quando você achar que está tudo parado, está tudo ruim, que nada vai acontecer, lembre, o Senhor já prometeu. Eu preciso me movimentar. As águas do Negueb vão me alcançar. As águas do Negueb vão chegar na minha casa. Vão chegar no meu trabalho. Aonde eu passar, elas vão chegar. Nós precisamos sair desse comodismo. Amém? Você crê assim? Então fica de pé um pouquinho, por favor. Talvez você chegou aqui hoje dizendo, eita, minha vida está tão parada. Estou tão assim. Eu estou até trabalhando, eu estou até assim, mas estou tão parado. Mas hoje nós vamos movimentar essas águas. Você crê, meu irmão? Hoje nós vamos movimentar essas águas. E aí eu vou pedir para vocês declarar isso comigo, tá bom? Eu vou dizer e aí vocês repetem. Amém? Diga assim: eu não aceito permanecer estagnado. Eu creio que Deus ainda está trabalhando em mim. O que Ele começou, Ele mesmo vai completar. Eu vou crescer na fé, crescer no amor, crescer no conhecimento, crescer no serviço e crescer no próprio Deus que preparou para a minha vida. Vamos repetir. E crescer no propósito que Deus preparou para a minha vida. Amém? Então, que você tenha sido abençoado na prática dessa palavra. Amém?
Ok, querido. Senta um pouquinho, nós temos algumas informações importantes. Você foi abençoado com essa palavra? Você está vivo? Então a gente precisa crescer, né? E Deus tem dado esse crescimento a nós. Pois bem, irmãos, nós temos esse final de semana, o horário dos nossos cultos. Sabe que na terça-feira... Tudo certo aí? Na terça-feira nós temos nosso culto de oração às 19h30. Na quinta-feira, como hoje, temos nosso culto de ensino. Que palavra abençoada. Você foi alimentado, eu sei que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você ouviu a palavra? Instruções da parte de Deus. Eu sei que por dentro você recebeu orientação, instrução, porque fé nasce onde a vontade de Deus é conhecida. Então, quinta, culto de ensino, domingo, da parte da manhã, 10 horas, culto do Espírito Santo. E nós temos uma turma discipulado todos os domingos, 8 horas da manhã, nós temos uma turma aí, né, algumas pessoas já estão concluindo. Qual o propósito do discipulado? É você conhecer a visão dessa igreja. Porque, amado, você não pode levar alguém para um lugar onde você não foi. E essa igreja tem uma visão específica da parte de Deus, e você vai colocar, expor seu coração à visão, você concordando, você pode seguir junto conosco, porque você precisa estar plantado junto às águas de descanso, amém? E no domingo à noite, às 18h30, culto de louvor e adoração. Só que nesse domingo agora, por causa do jogo do Brasil, né, não quero competir com ninguém, nem quero que você falte o culto, nós não vamos ter o culto às 18h30, vai ser excepcionalmente às 20 horas. E aí durante o culto você vai estar liberado. Se quiser ir lá para casa, tem uma delícia de um prato que a gente vai preparar, que é bacalhau da Noruega. Quem vai querer comer bacalhau da Noruega? Nós vamos traçar esse bacalhau. Quem está crendo assim? Vai ser uma delícia. Aí depois de terminar o jogo e você tiver um tempo para a sua alma, as suas emoções ficarem quietas, aí você vem cultuar a Deus, agradecer a Deus. Amém? Depois de ter deliciado um prato da Noruega. Aleluia. Deus é bom? Amém. Então eu queria que a mídia colocasse aí Provérbios, capítulo 3, versículo 9, na linguagem de hoje. Nós vamos, esse é o momento de nós adorarmos o Senhor com os nossos dízimos, nossas ofertas. Nós sabemos, nós temos a prefeita aqui, ela é a gestora do município, e sabe que o poder municipal não produz riqueza. Ela é gerenciada com os tributos, os impostos que vêm do governo federal, do governo municipal, do estadual, de maneira que do contribuinte, para que ela possa gerir com eficácia o município. Da mesma sorte, a igreja local não vinha dinheiro do céu, porque seria dinheiro ilegal. Deus não trabalha na ilegalidade, mas Deus nos dá saúde e nos orienta a trazermos nossos dízimos, nossas ofertas, para que a igreja haja mantimento na sua casa. E o texto de Provérbios, capítulo 3, verso 9, diz o seguinte: adore a Deus, oferecendo o que a sua terra produz de melhor. Então, na versão RA, diz assim: honre ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Então, é uma honraria, né? É uma adoração. Adorar a Deus é um estilo de vida e existem ferramentas de adoração. E uma delas são os nossos bens. Então, Deus, Ele nos orienta a nós adorarmos ao seu coração e trazermos alguma coisa, como oferta, como dízimo, para que haja mantimento na sua casa. Nessa igreja não veio dinheiro do poder nem federal, nem estadual, nem municipal. Isso aqui é mantido com a sua adoração. Com a sua adoração. Amém? Você pode ficar em pé, então você tem a oportunidade de ver a conta aqui, Pix e envelopes, fique ao seu critério. Nós vamos adorar o Senhor com as primícias de toda a nossa renda, em nome de Jesus. Pai, nós te rendemos graça em nome do Senhor Jesus, pelo alto privilégio que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem dado a nossa fonte de renda, e nós queremos te honrar com as primícias de toda a nossa renda, Pai,
em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, queridos, pode sentar um pouquinho. Então, queridos, nós queremos aproveitar o ensejo. Eu queria convidar minha esposa, Eliette, vir até aqui. E também queria convidar a nossa prefeita, Márcia Conrado, com a sua equipe, vir aqui na plataforma. Né? Vocês podem vir também para fazer. Gostaria que vocês viessem para cá. Eu sei que não é tão fácil, a agenda muito lotada. Nós queremos honrar. Eu queria que a senhora soubesse que essa igreja aqui está há quase 20 anos em Serra Talhada. E essas ovelhas são testemunha. Todos os cultos de oração, nós oramos pelas autoridades. Inclusive, terça-feira nós tivemos culto de oração. E seu nome foi mencionado, porque a senhora é a autoridade desse município. E nós fazemos isso independentemente de partido político. Nós fazemos isso porque é uma instrução da parte de Deus. A Bíblia diz que nós devemos orar por todos aqueles que estão investidos de autoridade. Saiba também que são 20 anos que a gente está aqui. A Bíblia diz que nós devemos orar pela prosperidade da nossa cidade, onde Deus nos plantou. E Deus nos plantou nessa cidade. Ele é alvo das nossas orações, para que haja prosperidade, porque a prosperidade da cidade depende da nossa prosperidade. E a Bíblia diz que nós devemos orar a Deus em favor de Serra Talhada. Dos lábios desses fiéis aqui nunca saíram palavras para praguejar, falar mal da cidade. Mas a gente sempre chama a existência, cursos, fábricas, indústrias, que ela prospere em todos os níveis, educacional e sobretudo espiritual. Então, quero que a senhora saiba, e todos os vereadores, todas as pessoas que estão investidas em autoridade, são alvo das nossas orações. E a gente vai aproveitar a sua presença aqui, em loco. Nós vamos orar mais uma vez. Eu sei que não é fácil gerir uma casa. Imagina um município, 9 distritos, tantas interpretações, tantas adversidades. Mas Deus tem dado graça à senhora. E a senhora governa essa cidade com o coração. E nós vamos orar. A senhora pode se aproximar mais, toda a equipe também. Pode fazer isso. Pode estender, irmão. Vamos ficar em pé, nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por nossa prefeita e seus assessores. E ela está investida nessa noite de autoridade. E a sua palavra nos recomenda que nós devemos fazer orações, intercessões, com ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis, em favor do presidente, em favor dos prefeitos. E nesta noite, Pai, nós oramos pela nossa prefeita, que o Senhor dê sabedoria a ela em nome de Jesus, temor do Senhor vindo com força, luz e força, para seguir em frente, independentemente das adversidades. Nós declaramos, Pai, que o propósito dela será cumprido nessa cidade. Nós declaramos força, inteligência espiritual, ideias e recursos chegando com força para esse município, para levar a efeito tudo aquilo que o Senhor colocar no coração dela. Nós cercamos a vida dela de fé e de amor e também da sua família. E nós declaramos que nenhuma arma forjada, nenhum plano maligno terá efeito sobre ela, nem sobre a sua família, nem sobre a cidade de Serra Talhada. Nós rendemos graças a Ti, Senhor, porque eu sei, que o Senhor está derramando no coração dela o bálsamo, o refrigério, para suportar as pressões, para suportar as adversidades, as infidelidades, mas ela vai permanecer firme, Senhor, dentro do Teu propósito, e o Senhor vai suprindo cada lacuna, trazendo refrigério, consolando o seu coração, e o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia, capacitando-a, Senhor, para fazer com maestria o governo dessa cidade. Muito obrigado por ela, Pai. Nós te agradecemos, e por todos os seus secretários,
e seus assessores, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queria que a senhora falasse algo. Só agradecer, minha gente, agradecer por sempre ter essas orações. Eu sei, sempre estou perto do Conselho dos Pastores. Sei que todo o poder é constituído por Deus. Muito obrigada. Todo o poder é constituído por Deus. E para Ele ninguém mente, ninguém finge. Ele é conhecedor das nossas ações, dos nossos pensamentos, da nossa capacidade. E eu sou muito grata por ter a oportunidade de gerir a minha cidade, que eu tanto amo. E eu me acordo muito cedo, eu durmo muito tarde, mas eu sou muito feliz por essa oportunidade, e agradeço a Ele em todos os tempos, glorifico, porque se tem algo que eu quero fazer muito, é honrar, servindo ao meu povo da melhor forma possível. Hoje estava precisando, o pastor Betinho trouxe até Jonathan Caio, que estava me esperando para atender, mas eu disse, hoje eu preciso de uma palavra, e Deus me deu a palavra, porque é assim que Ele sempre me guia e me encaminha nos momentos mais difíceis. Muito obrigada pela amizade, muito obrigada, que vocês fiquem todos com Deus também. Nós queremos entregar um mimo para cada um de vocês aí, como gratidão. Hoje, 6 e pouca, Kaique, que é o secretário, me liga e disse, pastor, a nossa prefeita, ela gostaria de cultuar hoje na cidade e sentiu o desejo de vir para o Verbo da Vida. Eu disse, rapaz, você pega a gente de supetão, a gente nem se preparou. Ele disse, não se preocupe, ela só quer realmente ouvir a palavra. Eu creio que a senhora foi alimentada. Obrigado, viu? Deus abençoe. Mais uma vez, uma salva de palmas para a nossa prefeita. Amém, obrigado, equipe. Você foi abençoado nessa noite, querido? Então, seja abençoado na prática da palavra, vão na paz do Senhor, tenham uma noite abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém.